Salve, salve, alquimista! Hoje eu queria falar para vocês sobre um carinha famoso para o estudo da química, que é o Lavoisier. Pessoal, o Lavoisier, ele é para a química o que o Newton é para a física. Ele mudou totalmente, ele foi o ponto de partida do estudo dessa ciência. Porque antes dele, tinha algumas transformações, tinha algumas regras, mas era questão de alquimia isso daí. Isso aí era a busca pelo elixir da vida, pela transformação dos materiais em ouro, enfim. Depois de Antoine Lavoisier, toda a química moderna foi baseada nas proporções que ele definiu, que ele encontrou. Então, toda a nossa química que conhecemos hoje, graças a Antoine Lavoisier, que ela é desse jeito. Para alguns pode ser ruim, para alguns não, mas é maravilhoso o trabalho que esse cara fez. Porque antes, pensa comigo, você botava fogo em alguma coisa, em alguma madeira. Aquele fogo fazia o que com a madeira? Fazia a madeira desaparecer. Transformava ela em carbono, em cinzas ali, mas e o resto? Cadê? Desapareceu, destruiu. Na verdade, nunca a matéria desaparece. Ela só é transformada. E foi Lavoisier que propôs essa frase mais famosa da química, que é: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, tudo muda de forma, mas não desaparece. Não existe esse negócio de desaparecer, tá bom? Então pensa comigo, se eu estou queimando alguma coisa ou numa transformação, por exemplo, se eu quero obter água, eu pego o hidrogênio, pego o oxigênio e transformo em água, certo? Nossa, professor, mas tem um detalhe aí. Tem um detalhe aqui. Aí a gente começa a entender um pouco mais as equações químicas. Aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, aqui eu só tenho um. Então eu vou pegar uma molécula de H2. É, olha lá. Só que, professor, o oxigênio ele não vive sozinho na natureza. Não existe oxigênio assim, na sua forma atômica. Não existe oxigênio atômico. Olha, ele só existe na forma de O2. E a forma mais simples que o oxigênio existe é na forma de O2. Então eu já precisava de dois hidrogênios, né? Dois oxigênios, né, professor? Aqui só tem um. É lá, aqui só tem um. E agora, o que a gente faz? Ué, vamos tentar entender uma proporção. Se eu colocar dois átomos, duas moléculas de hidrogênio, e aí eu vou ter duas. Vou ter que colocar um 2 aqui também. Olha lá. Aí eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios. Uma vezes 2, eu tenho 2 oxigênios. Aqui, 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios. 2 vezes um, eu tenho 2 oxigênios. Pronto, tá todo mundo igual, não é, professor? É. Mas e as massas? E se a gente for falar em massa? Ora, o hidrogênio tem massa 1 grama por mol. O oxigênio tem massa 16 gramas por mol. Então, se eu tenho dois hidrogênios aqui, ó, cada hidrogênio pesando 2. Só que eu tenho 2, então 2 vezes 2. Na verdade, eu tenho 4 gramas de hidrogênio aqui. Aqui eu tenho uma vez o oxigênio, o O2. Cada oxigênio pesa 16, então aqui eu tenho 32 gramas, certo? Ora, então aqui, na verdade, eu tenho que ter a mesma quantidade de massa, eu não posso ter perdido matéria aqui. Aqui eu tenho que ter 4 mais 32, aqui desse lado aqui da minha reação, ó, eu tenho que ter 36 de massa. Você tem que ter. Quanto pesa cada molécula de água? Eu tenho um oxigênio mais dois hidrogênios. Então eu tenho 18 gramas na molécula de água. 18. Se eu tenho duas moléculas de água, 18 vezes 2 volta para os 36. Olha que perfeito. A química é perfeita. Tá? Você pensar nisso daqui, numa época em que a gente achava que as coisas desapareciam, pô, isso aqui ele provou que as coisas não desaparecem. Ele provou que as coisas apenas se transformam. Como que ele provou isso? Se liga só. Olha esse experimento, cara, genial. Um experimento simples e genial. Ele pegou um frasco com água e pesou. Vamos imaginar que esse frasco com água tinha 100 gramas, certo? Total. Desprezou o peso do vidro, só contou o peso da água. E aí depois ele pesou um comprimido efervescente. Um comprimidinho lá que tem 1 grama. 1 grama, certo? Beleza. Então ele sabia que ele tinha 100 gramas de água e ele sabia que ele tinha um comprimido de 1 grama. E aí ele juntou os dois. Juntou os dois e deixou primeiro num frasco aberto. Quando ele juntou os dois em cima da balança, ele começou a perceber que a massa ia diminuindo. Foi diminuindo a massa.
até o momento que parou em 98 gramas aqui, ó. 98 gramas. Nossa, a matéria desapareceu mesmo, né, galera? Se eu somar 100 mais 1, dá 101. Na hora que eu misturei os dois e formou esses monte de bolinha aqui, esse gás, né? Ele foi para 98. Tá, legal. Agora, e se eu fazer o seguinte, então? E se eu trancar o pote? E se eu não deixar essas bolhas escaparem? E se eu deixar o comprimido criar ali a efervescência dele, mas deixar ele preso ali dentro? O que vai acontecer? Ora, ele colocou lá a água, os mesmos 100 gramas de água e o mesmo comprimido de 1 grama. O que aconteceu com o pote tampado, agora que estava vedado, nada escapava, continuou 101 gramas. Ou seja, em um sistema fechado, onde eu não tenho perda de matéria, perda de substância, não tenho substâncias escapando, ele conseguiu provar que a matéria não desaparece, ela apenas se transforma. No caso aqui, a matéria se transformou em um gás. Eu tinha um líquido e um sólido que, ao se misturar, se reagiram, né? Reagiram entre si e formaram uma substância gasosa, que são essas bolhas escapando. Só que no caso, o frasco estava fechado, então a massa não se alterou. Com isso, ele descobriu, então ele propôs que na natureza nada se perde e nada se cria, apenas se transforma. Tá certo? É o mesmo caso da vela, galera. Mesmo caso da vela. Se liga só, você tem uma vela. O fogo da vela está derretendo a cera. Concorda comigo? Só que está desaparecendo? Claro que não. Se você colocar uma colher ou até o dedo na frente ali da vela, vai começar a ficar preto, ó. O que é esse preto? É o carbono fuligem. É o carbono que está saindo, que está sendo queimado aqui da cera. Parte da cera está derretendo, está passando do estado sólido para o estado líquido, beleza? Mas parte disso daqui também está sendo queimado, ó. Parte disso está sendo queimado. O pavio está sendo consumido, certo? O pavio era grandão lá. Quando você bota fogo, o pavio vai diminuindo. Ou seja, o pavio também está se transformando em outra coisa. Entendeu? E ó, imagina uma reação seguinte, a parafina da vela. Imagina, ó, C25H52 reagindo com o oxigênio, formando CO, gás carbônico, mais o carbono fuligem, mais água. Imagina isso daqui, essa reação. Se a gente for balancear essa reação, ela fica da seguinte forma, ó. Eu vou ter 12 de gás carbônico, de monóxido de carbono. Aqui eu vou ter 13 carbono fuligem, 26 águas e 19 oxigênio. Beleza, você viu que está tudo balanceado agora. O que está acontecendo? Eu estou queimando a parafina com o oxigênio de comburente, ou seja, meu combustível, meu comburente. Com isso, o que eu estou liberando? Eu estou liberando gás, CO2, CO, monóxido de carbono. Eu estou liberando carbono fuligem, que é essa crosta preta aqui que aparece na vela. E eu estou liberando vapor de água. Ó, tá mudando a matéria? Sim. Mas tá perdendo matéria? Não, não tá perdendo matéria. Então toda a química foi baseada em cima disso. Todas as reações a gente sabia como controlar a partir da sua razão principal ali, do seu formato principal, dos seus coeficientes estequiométricos padrões ali a gente conhecia, a gente conhece toda a equação química. E a gente sabe que ele não vai perder massa. Então, se desse lado aqui tem 1.000 gramas, do lado dos reagentes, aqui tem que ter 1.000 gramas também em um sistema fechado. Porque se eu permito que o gás escape, por exemplo, na formação de um gás, se eu permito que ele escape, aí tudo bem, a massa vai diminuir. Mas ele não foi destruído. Ele apenas foi transformado. Beleza? Então, a história de Lavoisier é essa. Ele foi para a química o que Newton foi para a física. Ele deu uma modernizada total na química para que a gente tivesse essa ciência como ela é hoje. Fechou?